Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos vocês, com todos nós. Sempre muito bom estarmos juntos para meditarmos na palavra de Deus, buscarmos direção do Espírito Santo, sabendo que Deus tem olhado por nós, tem observado as nossas necessidades, e nós temos o privilégio de colocar nossas vidas nas suas mãos, sabendo que Jesus Cristo está mediando nossas orações, intercedendo por nós no santuário celestial. O Espírito Santo que habita em nós tem nos guiado para que nós cresçamos em conhecimento, em sabedoria, discernimento, para que vivamos melhor a cada dia segundo os propósitos de Deus em nossa vida. E como é bom nós entendermos que Deus tem cuidado de nós de todas as formas, em todas as situações, de todas as maneiras, Deus tem olhado para nós de um modo muito especial, estendendo o seu amor, o seu carinho, a sua compaixão, a sua misericórdia. Então, descanse nas mãos de Deus. Estamos iniciando a nossa semana de trabalho, e é bom começarmos todos os nossos dias nas mãos do nosso Deus que tem cuidado de nós. Você que acompanha esta mensagem pela transmissão da rádio, pela transmissão do Facebook, pelo canal do YouTube Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis, inscreva-se no canal, dê o seu like, comente, compartilhe, porque desta maneira o YouTube compreende que a mensagem é relevante e pode alcançar mais pessoas que precisam ouvir uma palavra de fé, de ânimo, de esperança, para que, conduzido pela palavra de Deus, ele alcance os seus sonhos, os seus propósitos, os seus planos e projetos. Então, se inscreva no canal Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis, compartilhe, dê o seu like, faça o seu comentário. Nós observamos a tudo com bastante carinho, estamos orando por você e pela sua família. Hoje, tratando do tema recebendo um reino inabalável, e na extensão desta ideia do reino de Deus, ao qual nós fazemos parte através da pessoa de Jesus Cristo, da Igreja de Jesus Cristo, e pela direção do Espírito Santo, através da palavra de Deus, que é a regra de fé e prática para todo cristão. Então, nós fazemos parte de um reino que tem uma constituição sólida, perfeita, porque a palavra de Deus é viva, eficaz e perfeita. E nós, como cristãos, temos o privilégio de fazermos parte, através da Igreja de Cristo, do reino de Deus aqui na Terra. Então, vamos falar a respeito do reino, como nós nos aproximamos de Deus, como nós chegamos ao Monte Sião, ao monte de Deus, o monte de adoração, e como nós, chegando a Deus, podemos observar sem medo, sem temor, sem receio, nós podemos nos achegar a Deus com confiança, sabendo que Ele é um justo juiz. Então, quando nós compreendemos melhor estes temas, nós podemos estar em paz, sabendo que nossa vida está bem guardada nas mãos do nosso Deus, do nosso Criador, e assim nós podemos viver e sermos guiados todos os dias segundo a vontade de Deus e os seus propósitos, que é sempre bom, agradável e perfeito. Então, aqui nós vamos tratar primeiro desse tema, recebendo um reino inabalável. Como é participar do reino de Deus? Você faz parte do reino de Deus? Você faz parte da Igreja de Jesus Cristo aqui na Terra? A Igreja de Jesus Cristo, como a própria Bíblia nos apresenta, é muito maior do que uma religião, do que uma expressão religiosa, do que uma denominação em si, mas a Igreja de Jesus Cristo, ela é a expressão da verdade da palavra de Deus, a qual nós buscamos viver com integridade e com fidelidade. É isto que nós temos que compreender. Fazer parte do reino de Deus é aplicar a palavra de Deus, os seus ensinos,
as suas correções, as suas exortações, aplicar em nossas vidas de maneira em que não apenas com a fidelidade, mas com a integridade que Deus espera de nós, que Deus confiou a todos nós. Então, quando nós observamos desta maneira que fazemos parte de um reino sólido, de um reino inabalável, de um reino onde a sua constituição é perfeita, como é bom nós entendermos que fazer parte deste reino só nos traz benefícios, nos traz bem-estar, nos traz uma construção de vida que mesmo nas nossas limitações e imperfeições, nós possamos extrair o melhor do que Deus tem preparado para cada um de nós. Um reino inabalável. Um reino inabalável é que ele não será destruído, ele não será corrompido pelas mentes humanas, pelas questões humanas, independente das mudanças e das circunstâncias, dos princípios e valores humanos que mudam de acordo com o tempo, independente dessas circunstâncias, o reino de Deus, a sua palavra, as suas leis, os seus princípios, a sua ética, os seus valores morais, nunca são abalados pelas circunstâncias humanas. O conceito de família, o conceito de amor, o conceito de relacionamento social, de integração social, o conceito das relações de trabalho, dos objetivos de que cada um tem na sua percepção de vida. Quando nós nos pautamos pela palavra de Deus, nós sabemos que, independente do tempo em que a palavra de Deus, a Bíblia, foi escrita, a sua palavra eterna continua com a mesma validade, continua com a mesma integridade. E é por isso, nesse sentido, que o reino de Deus é inabalável, porque uma constituição perfeita, uma palavra perfeita, não precisa de emendas, não precisa de modificações, não precisa de transformações ao longo da história. É claro que nós temos evoluções da nossa vida humana, mas os princípios e valores éticos e morais da palavra de Deus e do reino de Deus são imutáveis e inabaláveis, porque a sua lei é boa, perfeita, agradável e eterna. Então, fazer parte de um reino inabalável é ter a percepção e ter a ciência de que, vivendo da forma que o Criador nos ensina, nós sempre teremos o melhor daquilo que foi preparado para nós. E o apóstolo Paulo, assim acredito que o apóstolo Paulo escreveu o livro de Hebreus, Hebreus capítulo 12, versículo 28, nós temos o texto que diz: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Por isso, recebendo nós um reino inabalável. Como se recebe o reino inabalável de Deus em Jesus Cristo? Nós recebemos um reino inabalável quando nós nos focamos na palavra de Deus, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, recebendo como Senhor e como Salvador de nossas vidas. Nós recebemos o reino de Deus quando, ao entregarmos a nossa vida a Jesus Cristo e sendo batizado como expressão de fé e de aliança com Deus, nós recebemos o Espírito Santo e somos guiados desta maneira para a vida eterna. Nós recebemos o reino inabalável de Deus quando aplicamos a Bíblia, a palavra de Deus, em nossas vidas todos os dias, na nossa vida de maneira pessoal, familiar, social, nas relações de trabalho, quando nós aplicamos com integridade a palavra de Deus, então nós estamos recebendo o reino de Deus. Receber o reino de Deus
é praticar a verdade da sua palavra. É isto que nós temos que compreender, nós temos que entender. Receber o reino de Deus não é uma proposta para o futuro, é uma proposta para o presente. Viver no reino de Deus desde agora, desde já. É por isso que quando nós pensamos na ideia de chegar ao Monte Sião, usando a expressão bíblica, Monte Sião é o lugar onde Deus habita. Onde é o Monte Sião hoje? Sabe que Jesus, conversando com uma samaritana, ele fala algo bastante interessante a respeito disso, porque os samaritanos fazem parte de uma religião dentro do judaísmo, e os samaritanos adoravam, faziam seus cultos nos montes, porque entendiam que assim o culto seria mais agradável a Deus. A ideia de que Deus habita no Monte Sião. Então, os samaritanos adoravam nos montes, e existia uma discussão entre eles a respeito de em qual montes poderia se fazer uma verdadeira adoração. E Jesus, conversando com a samaritana, ele fala a respeito desta questão. E aqui em João, capítulo 4, no versículo 20, a samaritana fala a Jesus assim: nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar de adoração. Onde se deve adorar a Deus? Olha a resposta de Jesus. Mulher, podes crer-me que vem a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o vosso Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Olha a palavra de Deus, a maneira que Jesus expõe, a maneira que ele explica. O que a samaritana está perguntando é: qual é o lugar realmente de oração? Qual é o lugar verdadeiro de oração? Traduzindo para o nosso tempo, é nessa igreja que nós devemos adorar, é naquela igreja que nós devemos adorar, é nesta religião que nós devemos adorar, é naquela religião que nós devemos adorar. E Jesus faz uma colocação muito precisa, falando que essas discussões são humanas, mas Deus está acima de todas essas questões. Deus está acima das religiões, Deus está acima das denominações. O que Deus espera de nós é que nós o adoremos em espírito e em verdade. O que significa isso? Espírito é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Em João 16, Jesus afirma que o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade e ele nos ensinará todas as coisas. Então, adorar a Deus em espírito é ter os frutos do Espírito Santo, o amor, a paz, a paciência, a mansidão, longanimidade, benignidade, domínio próprio, ter os frutos do Espírito e, sendo a habitação do Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo a praticar a verdade da palavra de Deus. Quando nós fazemos desta forma, quando nós estudamos a Bíblia, quando nós colocamos em prática o que aprendemos, muitas vezes, daí sim, nós nos assemelhamos a uma certa denominação, a uma certa igreja. Mas o que Deus coloca, o que Jesus coloca, é que ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade, que sejam guiados pelo Espírito Santo e mantenham a verdade com integridade, com fidelidade da palavra de Deus. É isso que você está fazendo? É isso que você tem feito na sua vida diária, no seu relacionamento com Deus? Você tem buscado conhecer a Deus pela palavra?
interpretar a Bíblia corretamente, aplicar esta interpretação na sua vida diária. Se você tem feito isso, você é um adorador verdadeiro, guiado pelo Espírito Santo, mesmo com as suas limitações e pecados, porque todos nós somos assim. Todos nós temos as nossas limitações, temos os nossos pecados, mas buscamos adorar a Deus em espírito e em verdade. E é desta maneira que nós podemos nos apresentar diante de Deus, sendo Ele um justo juiz para todos. Deus é o juiz que julga os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas ações, todos os dias, como diz o apóstolo Paulo. A expressão que se fala do juízo final, o juízo final não é exatamente um julgamento, mas é apenas uma prestação de contas, em que os salvos saberão por que foram salvos, aqueles que infelizmente serão condenados à destruição eterna, saberão por que isso está acontecendo com ele, porque Jesus Cristo em Deus, juntamente com o Espírito Santo, é o justo juiz que estará nos apresentando a nossa vida, como nós buscamos a nossa vida de adoração e como nós exercemos esta adoração em espírito e em verdade durante a nossa expressão de vida. Então, o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, fala que nós somos julgados todos os dias por amor a Cristo. E sendo julgados todos os dias por amor a Cristo, quando Jesus voltar, nós já estaremos julgados, não entraremos em juízo. É isso também que Jesus afirma em João, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 5, o versículo 24, nos diz assim, Jesus dizendo, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Observem bem o que Jesus está falando aqui, olha, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Ouvir a palavra de Deus significa você reter os ensinos, você aplicar na sua vida diária com integridade, com fidelidade, buscando fazer o seu melhor na direção da instrução do Espírito Santo. Ouvir a palavra de Deus, aprender da Bíblia, aprender da palavra e aplicar na sua vida todos os dias. Quem faz isto, Jesus ele fala aqui, tem a vida eterna e por isso não entra em juízo. Por que ele não vai entrar em juízo futuro? Porque ele já foi julgado. Deus já viu que ele fez isso todos os dias da sua vida. E é isso que nós temos que fazer. Quem faz isto, Jesus ele afirma aqui em João 5:24, já passou da morte para a vida. E é isso que Deus espera que nós façamos todos os dias, que todos os dias nós busquemos a Deus em espírito e em verdade, que todos os dias nós declaremos a Deus que fazemos parte do seu reino através das nossas atitudes, através das nossas ações, através das nossas palavras, da nossa alimentação, do nosso vestuário, do nosso jeito de ser, da intimidade que buscamos com Deus. Deus espera que sejamos adoradores em espírito e em verdade, em todo tempo, todos os dias, em todos os lugares. Você é este adorador? Você tem buscado a Deus em espírito e em verdade? Então se coloque nas mãos de Deus e permita que Deus fale com você de uma maneira íntima e muito pessoal na sua vida diária. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. E em nome de Jesus, como ministro do Evangelho,
Eu peço as tuas bênçãos sobre todos os nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham e buscam adorá-lo em espírito e em verdade. Que o Senhor conceda da tua paz, que o teu Espírito Santo continue guiando a cada um como adorador e que eles recebam a tua palavra e vivam com integridade e com fidelidade, segundo os teus propósitos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenham um excelente dia, em nome de Jesus.